sobre o Maracanã, que é um tema muito polêmico, é um tema de outros carnavais, de outras épocas, e um tema extremamente chato. Eu não vou ser falso com você, não. Eu considero um tema chato. Por quê? E eu não posso mentir para o torcedor. Porque é um tema que a gente vai ficar debruçado por muito tempo. Até porque o Flamengo não consegue uma posição para a construção de um estádio próprio, apesar de preferir que isso aconteça. Mas agora a gente vai abordar e explorar um pouquinho mais desse tópico, porque saiu uma matéria pouco tempo atrás no Globo Esporte que a Justiça determinou que Vasco e Sport, pela Série B, será no Maracanã. E essa decisão veio do juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 51ª, tá certo, né, Rafa? Você que é do ramo, tá ok, né? Ou tá errado? Rapaz, 50... Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo, mas agora você me fez uma pergunta difícil, Cleitinho. Mas então... o pessoal entendeu. Acho que deu para entender. Tá tranquilo. Se eu tiver errado, passa batido. Vocês entendem. É mais um burro. Gente como a gente. E ele afirmou que o Maracanã é um bem público do Rio de Janeiro e que o Flamengo, administrador do local ao lado do Fluminense e réu na ação, E aí vem as aspas que é complicado. As aspas é que machucam o coração. É um mero permissionário do complexo e não o proprietário. O filho da puta não tá mentindo, Rafael. Não tá mentindo. Mas eu vejo isso de uma forma complicada. Porque quando o Maracanã tá entregue às traças, o Maracanã não tem ninguém para cuidar, é o Flamengo que vai lá e bota a cara para fazer acontecer. É o Flamengo que vai lá e faz aquele estádio não se tornar um elefante branco. E agora, todo mundo, inclusive o Vasco, que o slogan deles para discussão de qualquer torcida é: mas vocês não têm estádio, a gente tem. Porra, se tu tem estádio, por que tu quer jogar no Maracanã, irmão? Então, assim, é complicado, irmão. É complicado demais e eu quero saber a tua opinião, meu parça. O que você acha que é o melhor? O Flamengo tem que brigar pelo Maracanã ou o ideal seria o Flamengo brigar para ter um coração, um estádio próprio, que é o coração? O estádio é o coração do futebol, né, cara? Onde se pratica o futebol. Você começou bem, é um assunto chato. É um assunto chato porque é um assunto recorrente, é um assunto que a gente fala há muito tempo, e é um assunto que até psicologicamente deixa a gente chateado, porque, como você falou, o Flamengo é um mero permissionário. Aí, você sabe o que parece quando escreve que o Flamengo é um mero permissionário? Parece que o Flamengo estava passando na frente do estádio, a porta estava aberta e o Flamengo entrou. O Flamengo paga. O Flamengo gasta dinheiro. O Cleitinho deu exemplo aqui. Maracanã largado às traças. O Flamengo gasta dinheiro com reforma. O Maracanã, ele só é rentável se ele tiver público. Quem que é responsável pelo público do Maracanã, se não o Flamengo? Isso aí todo mundo sabe. Mas a questão houve uma decisão judicial que o Vasco, né, tem o direito de jogar. Na minha faculdade, eu tive um professor que era juiz, que ele me ensinou o seguinte, com todo respeito ao juiz que deu a decisão: o juiz de primeiro grau, ele só tem um poder, que é o poder de escolher quem vai recorrer. Se ele der para um lado, o outro vai recorrer. Se ele der para o outro recorre. Então a gente ainda vai ter novas decisões nesse processo, que eu espero que o Flamengo saia vencedor. Mas independente disso, o Flamengo sai perdendo. Sai perdendo por toda essa polêmica, por todo esse desgaste, porque quando a gente vai ver os motivos do Flamengo, os motivos estão muito bem explicados. Parece que o Flamengo está fazendo algum tipo de recusa imotivada, nada disso. O Flamengo demonstrou, tem um laudo da Greenleaf falando o seguinte: é inverno. No inverno, a grama demora mais para se recuperar. Aquilo é um estádio de futebol. O estádio de futebol precisa ter viabilidade. Não adianta você ter um pasto ali. Se você tiver um gramado muito ruim, você vai criar problemas para os seus jogadores. Os jogadores vão estar correndo um risco desnecessário de saúde, talvez de pisar num buraco, talvez de ter uma contusão.
você vai ter um decréscimo na qualidade do espetáculo. Para o jogo ser economicamente viável, ele tem que ser bom. Não é só fanático que tem que ver o jogo, todos têm que ver o jogo. Só que se o gramado é ruim, o espetáculo é ruim e o interesse cai. Isso é mais um problema. Então, agora, eu gostaria que o Vasco pudesse jogar no Maracanã, não vejo problema nenhum que o Vasco jogue também. Só que como nós vamos conciliar Flamengo, Fluminense, Vasco? Esse ano ainda teve jogo da seleção. Como é que a gente vai conciliar isso tudo e poder viabilizar até para o Vasco um gramado decente para um bom jogo de futebol? Não vai ser possível, não vai ser possível. E aí agora a gente está discutindo, Cleitinho, eu parei para ler o termo de permissão de uso. Parei para ler e ver lá, porra, quais são as obrigações do permissionário? Tem que saber, né? Aí eu até me deparei com esse artigo aqui que eu vou ler e depois eu quero ver o que a galera do chat acha, sem clubismo, só de curiosidade. Em relação ao estádio do Maracanã, a permissionária gerirá a operação e a manutenção do bem, de forma a sediar a maior quantidade de partidas de futebol de primeira linha no estádio durante a vigência da permissão. Partidas de primeira linha no estádio durante a permissão. Vocês acham razoável que eu entenda que partidas de primeira linha não englobam as partidas das divisões de acesso dos campeonatos? Por exemplo, Série B do Brasileiro, por exemplo, Série B do Carioca. É um termo de permissão muito vago, cara. E essa vagueza, ela é proposital para sempre poder haver uma interferência política, para sempre alguém interessado em voto poder querer interferir. Não, libera para A, libera para B, libera para C. Então, o que eu acho que está acontecendo, Cleitinho, que eu acho que está estourando na nossa cara é a seguinte realidade. Mexer com bem público vai estar sujeitando o Flamengo a permanentes interferências eleitorais. O Flamengo nunca vai poder estar tranquilo de saber, vai ter um número X de partidas, vamos... E aí não é para nenhum tipo de benefício, não, é para fazer, vamos viabilizar um bom estádio, vamos viabilizar uma casa para o nosso torcedor. Não é isso. Então, o problema infelizmente, a gente está falando do Estado brasileiro, Estado de maneira ampla. O Estado te gera muita insegurança. Uma hora o Estado te fala uma coisa, outra hora o Estado te fala outra, aí um prefeito e um governador, no caso do Rio, o governador tem um entendimento, o governador seguinte tem outro, aí vai querer modificar uma cláusula contratual, o Estado brasileiro, os Estados e o Estado brasileiro, a União, descumpre contratos diariamente, rescinde contratos diariamente. O Estado brasileiro ele não cumpre a lei, e a gente tem exemplos aí todo dia. Então, eu penso que, nesse momento, talvez possa ser a fagulha para que essa diretoria do Flamengo entenda que é o momento da gente dar um passo, no sentido de nós termos o nosso próprio estádio. Infelizmente, eu tenho muito carinho pelo Maracanã. Desde a primeira vez que eu fui no Maracanã. A primeira vez que eu fui no Maracanã, acho que tem gente no chat que não era nem nascido ainda. Eu fui em 95. Para o meu azar, foi o 95 do gol de barriga, do centenário. Mas depois vi muitas vitórias. Isso aí não tem problema, não. Quem vai ao estádio vai para ganhar, vai para perder, não tem problema. Eu tenho muito carinho pelo Maracanã. Mas a questão é que o Flamengo precisa de uma casa. O Flamengo precisa de uma casa até para se sentir à vontade. Então, eu acho que é hora do Flamengo tentar pensar modelos de como construir a sua própria arena, pensar em acessibilidade, um bom local, uma boa estrutura no entorno, um acesso fácil, porque toda vez que o Flamengo tiver compartilhando um bem, né, seja por meio de concessão, permissão com o Estado, o Flamengo vai estar sujeito a esse tipo de interferência que só nos faz mal. Aonde vai ser, se eu tenho alguma ideia de terreno, infelizmente eu não tenho, até porque eu nem sou do Rio de Janeiro. Acho que se o Flamengo quisesse deixar o Maracanã para lá e vir jogar aqui no Espírito Santo, no Engenhão Araripe, eu ia gostar muito. Mas também não acho que é o ideal, porque eu sei que a casa do Flamengo é o Rio de Janeiro. Mas eu acho que
essa foi a gota d'água. Por muito tempo, era justo que houvesse uma dúvida entre aproveitar o Maracanã, que é a nossa casa, ou construir a nossa própria casa. Eu acho que, mais uma vez, se provou o seguinte: o Maracanã não é nosso, nunca será nosso, será uma fonte. A gente vai colocar dinheiro ali e a gente, realmente, como disse o juiz, ele tem razão, jamais seremos donos. Então, eu acho que é hora dessa diretoria, que tem uma visão empresarial, pensar num modelo para a gente ter o nosso próprio estádio. E aí, vou falar uma coisa também, e depois passo para você. Boa sorte para o Maracanã, tá? Porque eu fico pensando na viabilidade do Maracanã sem o Flamengo. Boa sorte, tenta aí, cara, mas sem o Flamengo aquilo ali cai bem. É o que eu acho, Cleitinho. Então, cara, eu acho que se o Flamengo sai do Maracanã hoje, o Maracanã vai ter aí um refúgio rápido para ter alguns jogos de algumas equipes. Fluminense, Vasco, vai ver, vai ter um joguinho ou outro, mas vai ter um momento que essas equipes, quando estiverem em viés de queda, vai ter um momento bem merda, eles não vão conseguir fazer nada com o Maracanã. E o Maracanã vai se tornar um elefante branco gigante. Ou eles vão demolir, ou eles vão acabar voltando para o Flamengo, ou a terceira opção vai virar uma casa de shows. Vai virar uma casa de show para receber atrações internacionais ou shows de grande porte. É mais ou menos por aí que eu acho que parte o princípio do Maracanã. Ou ele é do Flamengo, ou ele vai ser de shows. Senão vai virar uma arena dessas de Copa do Mundo que não tem jogo e quando tem, não tem ninguém. É mais ou menos por aí que mora o perigo. O segundo ponto é, algumas pessoas, ó, por exemplo, o Gleidson Nóbrega colocou: Cleito, em qual lugar do Rio de Janeiro você faria o estádio? E o Diego falou que, como eu sou do Rio de Janeiro, ali no Parque Olímpico é o ideal. Tá circulando muito esse tópico, né, de Parque Olímpico, Rafa, o Complexo Olímpico do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Complexo Olímpico fica na Belardo Bueno, se não me engano. É uma região ali que é mais ou menos Jacarepaguá, Barra da Tijuca, essas zonas assim. É uma área que é muito boa, tem um espaço excelente, é gigantesco, é um polo que dava para construir um estádio de magnitude grande, assim, uma parada maneira, maneira. Só que tem um grande problema com isso, Rafa, que é a mobilidade urbana. Não é tão fácil criar um protocolo para fazer aquilo ali se tornar algo fácil de ter acesso. Por exemplo, ali seria ótimo. Eu posso ser um safado e falar, ali é ótimo. Sabe por quê, Rafael? Da minha casa para lá de carro é 15 minutos. 15 minutos da minha casa. Hoje eu faço aí por volta de uns 40 minutos para o Maracanã, 35, 40. Seria lindo, para mim seria lindo. Mas e para o cara da Baixada Fluminense? Será que seria tão fácil assim? Tem BRT que passa em frente. BRT passa em frente, Rafael, que é um veículo rápido. Irmão, tu já viu aquilo em dia de trabalho? A merda que é, as filas que se formam. Um BRT, para quem não sabe, é um ônibus com 2 módulos, um acoplado no outro, que comporta um número um pouco maior de pessoas, mas que não é o ideal. Por quê? Porque é um serviço porco no Rio de Janeiro. A verdade é essa. Se tem algum trabalhador que mora no Rio de Janeiro e precisa do serviço do BRT, ele vai te confirmar. É um serviço péssimo. Ônibus não passa com frequência por ali. Eu nem sei se passa, para ser bem sincero. Deve passar, mas não sei. Eu não moro ali, eu não sei dizer. Eu sei que ali passa o BRT. E toda vez que eu precisava pegar BRT, na época que eu ia, por exemplo, para Barra, para praia, era um inferno. Você ficava, às vezes, horas na fila e você ainda tinha que ir espremido igual uma lata de sardinha naquela merda. Então, assim, em questão de mobilidade urbana, o Parque Olímpico seria uma merda. Em questão de espaço, estrutura, ele seria ótimo. Por quê? Porque, como eu disse, é um lugar gigantesco que você conseguiria fazer um estádio bom, grande, moderno e num espaço que consegue comportar um grande número de pessoas. É mais ou menos por aí. Foi feito para isso. Aquele espaço foi feito para isso. Para quem não sabe, eu acho que o Parque Olímpico é no antigo autódromo aqui do Rio de Janeiro.
de Jacarepaguá. Eu acho que aquele terreno ali deixou de ser o autódromo e se tornou. Eu não sei se é ali ou se é a Vila dos Artistas, que fica um pouco mais para lá, um pouco mais distante, que é onde tem o Rock in Rio. É lá mesmo, né? Então, é lá mesmo. E aí o pessoal tá falando, tem ônibus com integração do metrô. Cara, eu entendo que tem integração com o metrô. O cara vai pegar um metrô, ele vai até, deixa eu ver, ali caraca, qual o nome daquela estação que eu fui aquele dia, Gabi? Não, Vicente de Carvalho. Estação de metrô Vicente de Carvalho. Você vai pegar um BRT expresso ali, você vai passar por Madureira, Taquara, vai passar por mais umas 2 ou 3 estações que são expressas e você vai chegar lá. Irmão, pelo volume de pessoas que é a torcida do Flamengo, eu tenho certeza que o BRT não vai dar vazão. Eu tenho certeza não. Eu tenho certeza absoluta que não vai dar vazão. Eu tenho certeza. É impossível. O serviço de BRT no Rio de Janeiro é uma merda. Eu tenho um grupo com alguns amigos, todo dia. Não, sem sacanagem, Rafael. Teve uma amiga minha que ela mandou vídeo voltando para casa do trabalho. Voltando da casa para o trabalho. 2 vezes no mês ela mandou um vídeo do BRT pegando fogo, porra. O BRT, ela teve que soltar no meio da pista do BRT e esperar vir um outro BRT porque a porra do ônibus pegou fogo, pô. 2 vezes no mesmo mês. Então, assim, é inviável. Fora que ali é um lugar de trânsito caótico. Caótico. Então, assim, não tem como. O melhor seria botar próximo de uma estação de trem. O Maracanã é muito bom porque é próximo de estação de trem, é onde tem estação de metrô. É uma parada que pode ser longe, mas é fácil de você ir. Você vai entrar num trem, no metrô e você vai. Acabou. O BRT não é assim. O BRT você não vai conseguir ter a mesma vazão de pessoas porque não funciona. É um projeto do Rio de Janeiro que não funciona. Se funcionasse, a porra da obra da Brasil já estava pronta há muito tempo. Então, assim, o meu lugar de escolha seria talvez Deodoro, que é beirando Brasil. Você tem ali a estação de trem do outro lado. Você tem o BRT também, Deodoro, mas não seria o principal. Seria um secundário, uma opção, e não o principal caminho para você chegar no estádio. Então, assim, o Parque Olímpico eu tenho muita preocupação. Falam que vai fazer um projeto de metrô, não sei o quê. Cara, mas BRT da Brasil não sai, irmão. O BRT da Brasil não sai. Já tem papo de 6 anos a porra da obra. Tu imagina um metrô naquela área ali da Barra, que, porra, é um inferno também de fazer as coisas. Então, assim, a gente está trabalhando todo esse cenário para, no final, eu dizer, Rafael, eu não sei se vão liberar aquele espaço para fazer isso, porque o governo do Rio é uma piada. Então, dito isso, o Flamengo está lascado no Rio de Janeiro para a construção de um estádio e o Maracanã vai ser essa merda aí, irmão. O Maracanã, quando baterem o pé contra o Flamengo vai ter que botar o rabinho entre as patas, porque não é dono do bagulho. Infelizmente, porque é o único que faz aquilo lá dar valor, é o que dá receita. O Maracanã já estaria largado as traças se não existisse o Flamengo. É mais ou menos por aí, Rafa. Acho que eu consegui resumir para a galera o sentimento de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e como é que funciona o transporte para acontecer um estádio na Barra. É por aí, Rafa, é bem por aí.